E agora a gente vai direto com a Laísi Gazzoni, que também é psicoterapeuta e facilitadora de constelações familiares, para falar para você exatamente sobre isso, sobre constelações familiares. Você sabe o que são constelações familiares? Então, a gente vai falar sobre esse assunto agora. Olá, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Bem Saúde, tudo bem? Tudo bem. Bom, é importante relembrar para o pessoal que está em casa o que são as constelações familiares, né? E de que maneira essa técnica, que eu acho que é uma técnica recente, né? Funciona. Então, constelações familiares você falou muito bem, é uma técnica, né? Ela não é uma abordagem terapêutica, é uma técnica onde a gente vai olhar a questão que o cliente está trazendo do ponto de vista terapêutico, mas quando a gente fala de constelação, a gente usa o termo sistêmico, né? Do ponto de vista dentro de todo o sistema familiar dele. É um trabalho onde a gente busca entender aquilo que o cliente está trazendo, mas aquilo não é só dele, ele traz também toda uma carga de todo o sistema familiar. E quando a gente fala de sistema familiar, a gente não está falando só do nosso sistema familiar de hoje, nós estamos falando também de nossos antepassados, porque na constelação a gente trabalha também com as gerações anteriores, tudo que está daqui para trás. Agora, tem algum tipo de contraindicação? Essa técnica, ela pode ser realizada em qualquer pessoa, por exemplo? Por exemplo, uma pessoa que está muito desequilibrada psiquicamente, né? Normalmente, a gente não indica que ela faça esse tipo de trabalho de imediato. Mas, por exemplo, um familiar, no caso, um familiar que é muito ligado a ele, no caso, muitas das vezes o que acontece são as mães nos procuram, né, querendo entender aquela problemática daquela pessoa dentro de um contexto. Por quê? Aquela questão que aquela pessoa está trazendo de desequilíbrio, né, não é só dela, é de todo um contexto familiar, sabe? Então, isso pode ser até perigoso, né? Pode ter algum tipo de efeito rebote nesses casos. O que acontece? Normalmente, as pessoas, elas não, com esse tipo de desequilíbrio, às vezes as pessoas não dão conta mesmo de participar do processo. É demais para ela poder ver, né? Então, por isso que, às vezes, vem uma pessoa da família e aí, sim, ela traz aquela questão, como que ela está envolvida naquela situação com aquele membro, e isso a gente coloca, então, o que a gente chama de campo, para poder ver aquilo que o campo vai nos mostrar. Agora, quando você conta como funciona a técnica, parece que tem ali um contato com algum tipo de religião espiritualista, mas não tem nada a ver. Não. Quando você a fala constelação, assim, quando um antepassado vem, de que então, maneira a gente trabalha com a força do antepassado, Uhum. né? Quando você trabalha com constelação, a gente trabalha na verdade, a constelação ela é uma técnica fenomenológica. O que quer dizer? A gente trabalha com fenômeno, né? E como é que isso é mostrado dentro do trabalho? Primeiro, você está olhando para aquele cliente que está ali na sua frente, você não está olhando só para ele, você está olhando para todo o sistema do qual ele faz parte, que é o sistema familiar, né? Segundo, aquele contexto familiar do qual ele pertence, as pessoas não estão ali isoladas, né? Elas se interligam entre si. Então, as constelações, a constelação ela trabalha com as dinâmicas que a gente costuma dizer do inconsciente. Dinâmicas essas que são trazidas de geração para geração. Então, é muito comum a gente ver nas famílias, por exemplo, determinados hábitos, determinadas falas, crenças, que muitas das vezes são crenças limitantes, destinos que se repetem, né? É muito comum, por exemplo, a gente perceber pessoas suicidas repetindo os padrões anteriores de sua família. E dentro do ponto de vista da constelação, quando uma questão não é resolvida numa determinada geração, aquilo passa para a geração seguinte, e assim sucessivamente, até que o próprio sistema se cure. Seria por meio do DNA? Não.
O DNA não tem nada a ver com isso? Mais ou menos, porque a gente trabalha com o que a gente chama de memória celular. Então, quando a gente está falando de campo, a gente chama esse campo de campo morfogenético. Você traz, através de toda a sua memória, né? Memória essa que é uma memória também celular, todos esses padrões que são repetitivos. Então, é esse campo que permeia todo aquele sistema, que a gente chama de campo morfogenético, ele foi primeiramente estudado pelo Sheldrake, o Rufus Sheldrake, que, inclusive, através do estudo do comportamento dos animais, é muito interessante, porque você falou aí um pouquinho dos animais, né? Ele observou que existia uma comunicação entre os animais e entre os seres que interagem com esses animais, e entre os próprios animais entre si. Comunicação essa que é passada de geração para geração. E aí ele foi estudar isso. Então, ele percebeu que existe um campo de energia, um campo de força, que permeia esses elementos e que, ao mesmo tempo, ele organiza esses elementos, ele também traz a história dos próprios elementos. Então, a constelação, ela trabalha através desse campo morfogenético, né? Com essas histórias, com esses padrões que são trazidos de geração para geração. E o Bert Hellinger, que foi o sistematizador desse trabalho, estudando, né, percebendo, fazendo trabalho com as famílias, ele percebeu que existe uma ordem dentro desses elementos do próprio sistema, né? E aí ele foi estudar os sistemas e ele diz assim, existem 3 grandes ordens que organizam esse sistema. Quando essas ordens entram em desordem, isso causa é como se causasse um estresse dentro daquele sistema. E causando esse estresse, isso por ressonância, e a gente chama isso de ressonância mórfica, isso vai atingir um membro de todos os membros daquele sistema. E aí, esse estresse, essa desordem, toda desordem procura uma ordem. Ele faz um movimento novamente para buscar a sua própria ordem. É muito interessante, né? É muito denso, interessante. Realmente, é uma técnica bastante densa. Agora, é importante a gente lembrar que vai ter um workshop, não é isso? Então, com relação vai ter a um constelações encontro, familiares? na verdade, não é bem um workshop, é um encontro com Tarso Firassi, que é o diretor do Imensa Vida, que a gente tem parceria com esse instituto, que é o Instituto de Belo Horizonte, e a gente está trazendo um curso de formação. Na verdade, a gente já vai para a 3ª turma aqui em Petrópolis, né? Nós já teve uma turma em Itaipava e agora nós vamos para a 3ª turma em Petrópolis, que na verdade seria a 4ª. Né? Informação que tem algumas pessoas procurando para poder trabalhar, né? Fazer então, o público-alvo são terapeutas? Não necessariamente. Não? Então, na verdade, assim, qualquer pessoa pode fazer a formação. Primeiro porque a formação ela é voltada para você internamente, é você aprender através de você mesmo. Então, terapeuticamente, quando você se coloca na formação, você se trabalha muito. Então, tem muita gente que nos procura para fazer a formação, mas numa busca interna de si próprio, do que muitas das vezes querer trabalhar com a constelação, né? Mas também aqueles que pretendem trabalhar com a constelação também são bem-vindos. E aí, quem quiser participar vai ser no dia 11 de abril, às 7 horas da noite. Vai ser com o Tarso Firassi, diretor do Instituto Imensa Vida, para falar e vivenciar sobre constelações familiares. Qual é o endereço? Qual é o telefone de contato? Então, esse encontro vai se dar na Faculdade de Medicina, na FASE, da Barão do Rio Branco, que agora eu não me lembro o nome, mas todo mundo sabe onde é, né? Se alguém quiser informação, pode entrar em contato comigo pelo celular, que é 988 21 2388. 024. 988 21 2388. Muito bem. Tá bom? Quero agradecer mais